Olá, irmão. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para a gente estudar juntinhos hoje um texto chamado Sal Insípido. Esse texto foi escrito pelo irmão Diego Ricker, ele é teólogo, professor missionário, e ele tem mestrado e especialização em teologia, também tem especialização em direito penal e bacharel em direito. Ele é do Pará, em Santarém. E ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece todos os dias para nós uma meditação baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E lógico, né? O texto vai se remeter à Bíblia. E quando nós lemos os dois, né, a porção bíblica do dia mais o texto escrito no Manancial, nós somos automaticamente nos tornamos engajados com a missão de Deus, recebemos a oportunidade de crescer espiritualmente, somos inspirados, exortados e edificados. Eu não escrevi o texto, como eu acabei de dizer, né? Foi o irmão Diego Ricker, por isso que eu vou ler e contar para vocês aquilo que eu entendi. E antes disso, vamos orar. Senhor, nós pedimos que possamos compreender a importância de sermos sal para esta terra onde todas as coisas parecem que são insípidas em relação ao Teu Evangelho, que nós possamos mostrar realmente que fazemos diferença. Que nós possamos aprender isso com essa lição, Senhor. É o que te pedimos, em Teu nome, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto, ele está em Lucas 14, são só 2 versículos. É o versículo 34 e 35, e diz assim: portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem mesmo para o adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Bom, então, o nosso texto chama-se Sal Insípido, e o versículo escolhido aqui pelo irmão pastor Diego Ricker é o 34, que diz: o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Ora, o significado das palavras do irmão Lucas, se a gente considerar o evangelho como um todo, são como outdoor, avisos, letreiros, assim, para que a gente possa ouvir e permanecer naquilo que Jesus nos propõe, naquilo que Jesus nos ensina. Então, se a gente prestar atenção nesse sentido, as palavras de Lucas também chegam até a gente, porque como discípulos de Jesus, a gente também corre o risco de não permanecer nos ensinamentos do nosso Mestre, de Jesus Cristo. Então, a pergunta que não quer calar é: em quais momentos ou situações você não permaneceu naquilo que o Mestre me instruiu? Em qual momento eu deixei de fazer aquilo que eu deveria ter feito e não permaneci naquilo que Jesus me ensinou? Essa é uma pergunta que não quer calar e cada um de nós temos que responder. Será que foi no momento que mentimos? Será que foi no momento que não nos posicionamos? Será que foi no momento que tivemos raiva? Enfim, nós somos discípulos de Jesus. Nós temos permanecido naquilo que o Mestre nos instrui. A sociedade em que a gente vive tem uma lógica bem diferente do reino de Deus, né? Totalmente diferente. Porque é a lógica que não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. E como a gente faz parte dessa sociedade, essa sociedade jaz no maligno, a gente está o tempo todo sujeito a ser influenciado pelas coisas e as pessoas que acontecem aqui. Então, por exemplo, um exemplo que a gente pode citar é o fato de quando a gente não perdoa as pessoas que magoam a gente, quando a gente não perdoa as pessoas que nos perseguem. Se a gente aceitar essa lógica do mundo, como que a gente pode permanecer em Jesus Cristo se Ele mandou a gente caminhar 2 léguas da outra fase?
como que a gente pode ter parte com Jesus se a gente não faz o que ele mandou? Porque Jesus Cristo, ele não só mandou a gente dar outra face, mas ele orou pelos seus agressores. Então é uma lógica totalmente diferente da do mundo, que é de não retribuir o mal com o mal. E aí a pergunta que não quer calar, o que você pensa a respeito disso, né? Outro dia uma irmã fez um comentário assim: fulano tá preso? Não, isso eu não aceito. Eu acho que isso é imperdoável o que ele fez, né? Então, será que isso não é influência do mundo na nossa vida? Como que a gente tem que pensar? Qual deve ser a nossa lógica, né? Qual deve ser a nossa estratégia cristã para vencer essas influências? Como discípulos de Jesus, a gente precisa refletir e precisa identificar os momentos em que a gente não está de acordo com a Bíblia. A gente tem que prestar atenção quando a gente faz coisas que não estão de acordo com o que o nosso mestre vem nos ensinando. E a partir daí, a gente trabalhar para desenvolver uma consciência do Evangelho, que faça o quê? Que preserve os ensinamentos de Jesus Cristo de forma que essa prática de fazer aquilo que o nosso mestre manda dê sabor, né, para essa sociedade, porque a sociedade faz tudo do mesmo jeito, tudo sem Jesus. Então nós temos que ser aquela pitada de sal que vai dar gosto às coisas que vêm acontecendo. Então, referente ao sal, a gente tem que lembrar que ele é o elemento usado para preservar e dar sabor. Então, a gente pode deduzir aí que de alguma forma os discípulos de Jesus, nós preservamos algo divino nesse mundo. E agora, a última pergunta que não quer calar desse texto é: o que você tem preservado como discípulo? Essa resposta só você pode responder e eu vou responder para mim, tá bom? Bom, irmãos, então, nosso manancial termina assim, ó: preservemos em meio a este mundo os ensinamentos de Jesus. Tá fácil ser sal? Não, não tá. Tá fácil ser luz? Não, não tá. Mas nós temos que trabalhar em prol disso, pedir ao Senhor que nos oriente e nos dê força para sermos os melhores cristãos que podemos ser, que nós possamos ser a nossa melhor versão de cristão a cada dia. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. E para nós que sabemos que não podemos ser sal insípido, para nós o abraço dá super certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que diz assim: não tema, Deus já está lá.